Já entrou bastante gente, eu acredito que já podemos iniciar. Bom dia a todos, muito bem-vindos aí ao nosso sexto encontro já. Passou rápido esse ano, né, pessoal? Estamos no sexto encontro aqui do Projeto Gota d'Água de 2025. Mas antes de iniciarmos, o nosso secretário executivo, Francisco, gostaria de dar uma palavra. Bom dia, Francisco, tudo bem? Bom dia a todos. Em nome do presidente do consórcio PCJ, Rafael Bovezan, prefeito de Santa Bárbara do Oeste, nós agradecemos a contribuição de todos na organização desse evento e a participação de todos, assim como agradecemos a Andréa Púlpico, do Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, responsável pela nossa palestra, e lembrando que, infelizmente, hoje, a Andréa Borges, nossa coordenadora do Programa de Educação Ambiental, não pôde estar presente, mas deixou tudo preparado, já combinou com a palestrante, e estamos aqui com demais colegas coordenadores de projetos, assistentes técnicos, na cobertura, enfim, a equipe do consórcio, um por todos, todos por um, está presente, e com certeza não vamos decepcionar a colega Andréa, ok? Lembro que estamos aqui hoje comemorando o 31º ano do Programa de Educação Ambiental do Consórcio PCJ, iniciado lá em 1994, como Semana da Água, depois ele foi evoluindo, agora é Gota d'Água, e estamos sempre crescente. Nossa gratidão a todos os parceiros, a todos os educadores que se esmeram, que se esforçam e contribuem para que esse programa, num crescente, se atualize com as novidades climáticas, dos eventos climáticos extremos, com as novas tecnologias, enfim, nossa gratidão. Então, eu acredito que já poderíamos fazer a abertura e iniciar com a palestra, ou temos algumas novidades antes disso? Se for assim, nós vamos convidar, então, a Andréa Pulpo, do Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, para proferir a palestra. Nós vamos ter como destaque mudanças climáticas e a biodiversidade. Com certeza, atualizado o tema, estamos vivenciando uma estiagem muito severa. Há 5 anos, o Sistema Cantareira, que é os grandes reservatórios da nossa região, está numa das piores situações que já teve nos últimos 5 anos, só em 2022 foi igual. Então, o tema é bastante oportuno e, com certeza, o esforço de todos no uso consciente da água e nas ações para combater os eventos climáticos extremos serão extremamente importantes. Se tiver algum complemento, por favor, façam a nossa equipe aí de assessoria, ou já abrimos para a Andréa iniciar a palestra. Nossa gratidão, Andréa, como sempre, contribuindo conosco e engrandecendo os nossos conhecimentos. Tenham todos um excelente dia. Vamos iniciar, então, ou temos algumas informações complementares? Não, eu creio que seja isso, Francisco, muito obrigado pela fala, obrigado mesmo. Acredito agora vamos iniciar aqui o nosso sexto encontro. Primeiramente, compartilho com vocês aqui a lista de presença do encontro de hoje. Podem escanear o QR Code, ou a Mariana ou a Priscila ou a Débora vão enviar aqui no chat o link para vocês também, se vocês preferem, tudo bem? Um momento, vou deixar um tempinho na tela para vocês poderem acessar. Ok. No dia de hoje, teremos a fala aí da nossa Andréa Pulpo, que está sempre aí conosco no projeto. Andréa Pulpo, da Fundação IP, mestre, pesquisador e coordenador de projetos de educação ambiental. Vai falar um pouco para a gente sobre mudanças climáticas e sobre biodiversidade. E depois teremos a fala também da Andréa Nasser, da FUBA. Ela irá apresentar para a gente também sobre mudanças climáticas e irá também apresentar o projeto do aplicativo da Casa Mais Sustentável, aí, que é um elemento novo que temos aí. André, quiser compartilhar já a sua apresentação? Bem-vindo, André, bom dia. Bom dia, uma manhã de Andréas hoje, hein? Hoje é. Todas Andréas hoje.
Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês num projeto tão importante, né? O projeto Gota d'Água. Só esperar um pouquinho a apresentação abrir aqui. Bom, quero começar agradecendo, né, essa oportunidade de estar com vocês. Eu trabalho no IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Para quem ainda não conhece, eu vou explicar um pouquinho. O IP é uma organização ambientalista que existe desde 1992. Nós temos 33 anos de existência. A nossa sede fica em Nazaré Paulista, né, um município do território do Sistema Cantareira. E eu vou conversar com vocês justamente sobre um projeto que acontece nesse território, no Cantareira, né? Como o Chicão já disse, um território que concentra, né, toda a água, praticamente toda a água que é produzida, não só para o Cantareira, mas que é distribuída aí para o interior do estado, né, para as bacias PCJ, e também, por uma grande obra de transposição de águas, ela é também a água que abastece boa parte da capital do estado e dos municípios da região metropolitana de São Paulo. Como o tema de hoje é mudanças climáticas e biodiversidade, eu gostaria de ressaltar que o IP é uma organização com foco em conservação da biodiversidade, né? A nossa missão é exatamente trabalhar pela conservação da biodiversidade brasileira através da pesquisa científica, da educação e de negócios sustentáveis, promovendo ganhos socioeconômicos para todas as populações envolvidas. Só confirmem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo bem. Estamos vendo sim, tá ótimo. Então tá bom. Vamos lá, vamos começar então. Bom, então, projeto Semeando Água, o nome já é bem sugestivo, né? Precisamos semear água nesse território que é tão importante, tão estratégico. Aqui nesse slide eu consigo mostrar para vocês o território do Sistema Cantareira, é esse território que está contornado pela linha vermelha, tá? Não é o território que está pintado de vermelho. O território que está pintado de vermelho é a capital do estado e os municípios da região metropolitana. Mas o Sistema Cantareira aqui, ele está contornado por uma linha vermelha. É um território bem pequenininho que representa 0,5% da área do estado de São Paulo, até porque uma parte dele, a parte aqui de cima, ela é de Minas Gerais, né? Uma parte do Sistema Cantareira fica no estado de Minas Gerais, compreendendo ali os municípios de Extrema, Itapeva, Camanducaia, e uma outra parte, apenas 0,5%, representa 0,5% da área do estado de São Paulo. No entanto, né, uma porção tão pequena do estado, um território tão pequeno, é responsável pelo abastecimento de 16% até 25% da população do estado. Então, é um território extremamente estratégico para a conservação da biodiversidade, porque sem a biodiversidade a gente não tem água, né? São serviços ecossistêmicos atrelados. Então, é uma área super estratégica para a conservação, e a sede do IP fica em Nazaré Paulista, né, tem até apontado aqui, fica bem no meio do Sistema Cantareira, na porção paulista, onde fica a sede do IP. O IP tem a sede em Nazaré Paulista, mas tem projetos também em vários outros biomas brasileiros, em outras regiões, né? Em um outro momento oportuno a gente pode conversar mais sobre isso. As linhas roxas e amarelas aqui do mapa, só para vocês entenderem, né? Tem uma legenda. A linha roxa está delimitando a bacia hidrográfica do Alto Tietê, e a linha amarela está delimitando o território das bacias PCJ, tá bom? Então, o Cantareira fica aqui à direita, e a água que é produzida aqui, nas nascentes dos rios que nascem aqui, né, nesse território do Cantareira, que estão localizadas aqui no Cantareira, toda essa água, ela serve para abastecer a região metropolitana de São Paulo e a capital, uma parte considerável da capital,
mas também essa água, naturalmente, né, vai para o interior aqui, vai para as bacias PCJ. Essa água que é direcionada para a capital e municípios da região metropolitana, vão por conta de uma grande obra de transposição de águas, que hoje se chama Sistema Cantareira, né? Na verdade, sempre teve esse nome, Sistema Cantareira, que é um conjunto de vários reservatórios e canais por onde essa água passa até chegar a São Paulo. Isso é uma grande obra de transposição que já tem aproximadamente 50 anos. Aqui alguns números, né? 42% da água da região metropolitana de São Paulo vem do Cantareira, abastecendo mais de 7 milhões de pessoas, e também no interior, tem aí um exemplo, né, uma foto aérea aí da refinaria de Paulínia, que também recebe água do Cantareira, mas não só Paulínia, como vários outros municípios aqui do interior do estado recebem água que nasce no Cantareira. O IP já vem estudando esse território há bastante tempo, né, e vem descobrindo algumas coisas muito interessantes. Quando eu digo interessante, não quer dizer que ela é boa, tá, pessoal? Alguns dados são bem alarmantes, na verdade. O uso do solo, predominantemente no Cantareira, não é compatível com a conservação da biodiversidade, consequentemente com a conservação da água. Então, a gente tem muitas pastagens no Cantareira, que são de baixíssima produtividade, pastagens extremamente degradadas, com muita erosão, e essa erosão vai, com o tempo, diminuindo a capacidade dos reservatórios reservarem água. A gente viu isso na crise hídrica de 2014, né? A gente via que os reservatórios não eram tão fundos como a gente imaginava, né? Porque tem muita terra, muita erosão que foi acontecendo ao longo dos anos, e a gente percebeu isso no extremo da crise hídrica lá em 2014. Em relação às áreas de preservação permanente hídricas, né? Aquela mata, aquela faixa de floresta que precisa ter no entorno dos mananciais, que por lei, né, precisa existir, margeando os mananciais, né, o que a gente chama de mata ciliar, no Cantareira também tem um passivo gigantesco, porque a gente sabe que 60% das APPs hídricas estão desprotegidas, né? 60% dessas áreas onde deveria ter floresta, que por lei, a lei determina que haja floresta para proteger a água, não tem. Então, isso é um passivo ambiental gigantesco no território do Cantareira, e uma questão muito séria que a gente vem percebendo, e que vai se agravar cada vez mais por conta das mudanças climáticas, é a baixa resiliência dos reservatórios, né? Eles estão cada vez tendo uma menor capacidade de reservação por conta da erosão, né? Por conta de toda a terra que vai saindo das pastagens degradadas e outros usos do solo que não são sustentáveis. Essa terra vai indo para dentro dos mananciais e acaba depositada no fundo dos reservatórios, o que vai diminuindo a capacidade de reservação. E com as mudanças climáticas, né, os eventos climáticos extremos, isso tende a acontecer com uma frequência cada vez maior, né? A gente ter longos períodos de estiagem, ou então chuvas muito intensas num curto espaço de tempo. A gente já vem observando isso há alguns anos. E o território do Cantareira, né, essa é uma região em que isso já vem sendo observado e olhado não só pelo IP, mas pela Sabesp, pelo PCJ e por vários atores que atuam, né, que estão nesse território, nessa região, que mostram que, historicamente, a região do Sistema Cantareira, ela tem já os seus altos e baixos, né, ela tem já as suas oscilações de pluviosidade, que se movem bastante ao longo dos anos. Só que com os eventos extremos, isso tende a ficar cada vez mais frequente, essas oscilações tendem a ficar mais frequentes e com uma intensidade cada vez maior. Então, a imagem que a gente colocou aqui à esquerda, né, sobre o ciclo da água, aquilo que a gente ensina na escola, né, eu também sou professora, me identifico muito com esse projeto por isso, porque a gente ensina tanto, fala tanto, né, sobre o ciclo da água,
E a gente precisa cada vez mais comentar com os nossos estudantes, com os nossos alunos, a questão do solo, né, de como é importante o solo estar preparado para receber as chuvas. Quando o solo não está preparado, quando ele está impermeável por diversas razões, uma pastagem degradada também é um solo impermeável, a gente não tem a recarga das nascentes, né? A gente não tem a recarga do lençol freático, não nasce a água na nascente, e aí o ciclo fica muito prejudicado. Além da perda de solo, e esse solo que é perdido vai para dentro do reservatório. Então, acho super importante e pertinente que todos os educadores e educadoras reforcem a questão do uso do solo nas suas aulas, né, nos seus momentos de conversar aí sobre o ciclo da água. Uma grande ameaça que a gente tem ali no território do Cantareira, né, e eu posso falar com propriedade, porque eu estou sempre ali em Nazaré Paulista, apesar de morar em Atibaia, é a grande pressão imobiliária, né, uma grande especulação imobiliária. Então, você anda e praticamente em todas as ruas, na área urbana e na área rural, você vê placas, né, de terrenos e propriedades sendo vendidas, e essa pressão existe porque é um território bonito, porque ainda a gente tem 35% de floresta nativa conservada, e essa combinação de floresta com água produz algumas paisagens bem bacanas, bem legais ali no Cantareira, em todos os municípios que têm reservatórios. É um território que está bem próximo de grandes centros urbanos, como Guarulhos e a própria capital, né, do estado, e as pessoas querem morar no Cantareira, né, é super legal. Agora, com home office, dá para ir para São Paulo só uma vez por semana ou duas para trabalhar, e aí a família se instala, né, fica morando numa região muito agradável, muito tranquila, né, com índices baixos de violência, enfim. Então, existe essa grande especulação imobiliária. E isso nos preocupa, porque quando a gente tem um uso do solo na zona rural, né? Quando a gente tem famílias de proprietários rurais que não estão ganhando bem, que não estão tendo uma renda familiar boa, eles acabam cedendo a essa pressão dos empreendimentos imobiliários. Eles acabam vendendo as propriedades. E aí, essas propriedades, esses terrenos, esses sítios, fazendas, chácaras, acabam tendo um outro uso do solo, muitas vezes se tornando um pequeno condomínio de casas, e aí esse solo vai sendo cada vez mais impermeabilizado. Então, essa também é uma grande preocupação de quem atua aqui no Cantareira. Tudo que a gente não quer que aconteça no Cantareira, né, é isso aqui, olha. Um dos cenários possíveis que a gente não quer que aconteça, e nós do Projeto Semeando Água trabalhamos para que isso não aconteça, é que o Cantareira fique assim. O Guarapiranga, pessoal, é um outro sistema de abastecimento da cidade de São Paulo, que fica lá na Zona Sul, e observem como é o uso do solo no entorno do reservatório. Né? Como praticamente totalmente ocupado, quase não tem árvores, né, entre as residências, as casas, uma ocupação, obviamente, irregular, uma ocupação que não tem mais como voltar atrás, né? Eu falo sempre que está para nascer o gestor público que vai desapropriar, que vai encarar uma desapropriação de uma área como essa, e totalmente desordenado. Foi um crescimento populacional aí, um adensamento populacional totalmente desordenado. Então, imaginem para onde vai todo o esgotamento sanitário, por exemplo, de toda essa população que está aí no entorno do Guarapiranga. Então, a gente trabalha bastante no Cantareira, não só IP, mas vários outros atores, né, para que isso não aconteça. O cenário que a gente sonha para o Cantareira é esse aqui, olha. É o de paisagens sustentáveis multifuncionais, paisagens em que os pilares da sustentabilidade estejam bem equilibrados, né? Então, o social, o ambiental e o econômico, eles possam estar em equilíbrio, né? Que as pessoas possam viver fazendo um uso do solo sustentável, mas obtendo uma renda
compatível, né, com a sobrevivência, com o custo de vida que tem, né, de viver aqui nesse território, nessa região, e que as atividades econômicas também sejam sustentáveis, também sejam compatíveis e que sejam aliadas da conservação da biodiversidade, e não atividades econômicas que sejam inimigas da conservação da biodiversidade. Então, é isso que a gente quer para o Cantareira, né? A gente quer resiliência hídrica, segurança hídrica para o território e também para os outros territórios, né? No interior, na capital, na região metropolitana, que dependem da água deste pequeno território. A gente quer uma regulação climática, e isso a gente só consegue conservando a biodiversidade e recuperando áreas que estão degradadas, né? Fazendo aí um sequestro de carbono para ajudar a reduzir os impactos das mudanças climáticas. E, lógico, a gente quer a conservação da biodiversidade. Mas não apenas conservar a biodiversidade, né? A gente quer fazer isso gerando vários outros serviços ecossistêmicos, entre eles a regulação climática, a segurança hídrica, mas a gente quer a ciclagem de nutrientes no solo, né? A gente quer solos férteis, a gente quer as paisagens, que elas continuem atraindo um turismo sustentável, um turismo ecológico, né? Que os turistas que forem atraídos para a região do Cantareira, que eles sejam atraídos para práticas turísticas sustentáveis, que conservam a biodiversidade e todos os serviços ecossistêmicos. E para isso, né, o que o projeto Semeando Água faz? Aí ele faz um pouquinho de cada uma dessas coisas que vocês estão vendo nessa tela, né? A gente faz planejamento de algumas propriedades rurais para implementar pastagens ecológicas, ou para a agrofloresta, ou para a restauração florestal, produção agroecológica. Às vezes, na mesma propriedade tem tudo isso, é bem comum acontecer, né, de uma mesma propriedade ter a pastagem, ter um SAF, né, um sistema agroflorestal, ter a sua APP restaurada, né, a sua floresta ali restaurada para proteger o manancial, enfim. A gente quer desenvolver no Cantareira cadeias produtivas sustentáveis, justamente para gerar uma renda compatível, né, para as famílias que vivem e produzem ali na região do Cantareira. A gente quer justiça social, e para isso a gente faz muito esse trabalho, essa conversa com os públicos das escolas também, né? A gente tem um projeto bem interessante que eu vou comentar já com mais detalhes. O Semeando Água também implementa em algumas propriedades a silvicultura de nativas, que a gente fala que é uma poupança, né, que alguns produtores rurais fazem de plantar árvores nativas com interesse econômico. É possível fazer isso, é possível plantar árvores nativas hoje para explorá-las ao longo do tempo e até cortá-las lá na frente em algum tempo, mas tudo isso tem que ser planejado, né? Tem planejamento, tem legislação específica para isso, e o IP cuida de todos esses detalhes aí nas propriedades em que ele atua. Bom, só antes de entrar no projeto de educação ambiental, que é a minha praia, é a frente aqui do Semeando Água que eu coordeno, eu só quero falar um pouquinho também, gente, que todos esses atores envolvidos nessas atividades, que nós chamamos em conjunto, né, de soluções baseadas na natureza, todos esses atores, eles precisam também de uma formação, sabe? São muitos detalhes, cada iniciativa dessas aqui, a gente sabe que falar é baseado na natureza, né? A natureza faz isso já, proporciona isso para os seres humanos, mas quando a gente vai para uma propriedade que tem lá algumas áreas degradadas, tem uma APP para ser restaurada, enfim, esses atores, né, os técnicos do projeto Semeando Água, e os proprietários, os trabalhadores daquela propriedade, ou até as pessoas que eventualmente vão ser contratadas para trabalhar na propriedade, todo mundo precisa de um alinhamento, sabe? Todo mundo precisa planejar primeiro o que vai acontecer na propriedade, combinando a ciência, né, as soluções baseadas na natureza, com a vocação do proprietário, a vocação e o que ele gosta, o que ele sonha ali para a propriedade dele, e tem que ter um alinhamento também com pessoas que vão trabalhar ali.
Então, o projeto Semeando Água também proporciona isso, sabe? Diversas oportunidades de fazer esse alinhamento, através de cursos, através de oficinas, através de visitas técnicas em outras propriedades, que já são consideradas modelo, né? Que são o que a gente chama de unidades demonstrativas do projeto. Então, o Semeando Água ele é um projeto muito amplo mesmo, né? Ele tem uma equipe bem multidisciplinar, e a gente vem já há mais de 10 anos fazendo isso e tentando sempre agregar cada vez mais conhecimentos e técnicas e pessoas para fazer esse alinhamento em prol da conservação, em prol da resiliência hídrica e da regulação climática aqui do território. Agora eu vou entrar no projeto de educação ambiental, mas eu quero fazer uma pausa para saber se tem algum comentário, alguma pergunta sobre o projeto Semeando Água, porque agora a gente ainda está dentro do Semeando Água, mas a gente vai fazer um mergulho na iniciativa de educação ambiental formal com escolas aqui no território do Cantareira. Tinha alguém que tinha levantado a mão mais cedo, né? A pessoa está aqui. André, temos uma pergunta no chat da Elizabeth Leme. Explique melhor o que vem a ser sequestro de carbono. Ótimo, obrigada pela pergunta, viu? Sequestro de carbono é algo que acontece quando a gente planta árvores, não só árvores, mas qualquer planta, né, que for plantada. Ao se desenvolver, ela absorve gás carbônico da atmosfera para fazer fotossíntese, né? Aquele ciclo do carbono que a gente explica para os estudantes lá na escola. Ao absorver esse carbono da atmosfera, né, o gás absorve o carbono na forma de gás carbônico para fazer a fotossíntese, esse carbono ele vai ficando na planta. Então, imagina que essa planta seja uma árvore, né, uma árvore nativa da Mata Atlântica, que é o bioma predominante aqui na região do Cantareira. Ao longo de todo o tempo que essa árvore vai crescer, até ela ficar adulta, e isso pode levar 15, 20, 30 anos para acontecer, ou até mais, durante todo esse tempo, ela vai estar absorvendo o gás carbônico da atmosfera e ficando com esse carbono no corpo dela. Grande parte desse carbono absorvido vai ficando no corpo dela, para ela produzir as raízes, o tronco, os galhos, as folhas, os frutos. Uma vez por ano ela vai frutificar, enfim, então ela vai acumulando carbono. Ah, mas ela nunca mais libera carbono? Libera, porque ela respira, e ao respirar ela libera gás carbônico também. Mas grande parte do carbono que ela absorve com a fotossíntese, né, realizando fotossíntese, ela vai sequestrar. Por que chama sequestro? Porque esse carbono vai ficar com ela, até ela morrer. Quando a árvore morrer, ela vai, né, aos poucos, sendo decomposta, vai fazendo os fungos, as bactérias, né, os micro-organismos vão fazer a decomposição do cadáver dessa árvore, ela vai tombar lá na floresta, vai acontecer a decomposição, e aí lentamente o carbono vai voltar para a atmosfera por meio da decomposição. Mas enquanto essa árvore está viva, o carbono está sequestrado ali no corpo dela, por isso que a gente usa esse termo, né, essa expressão, que é sequestro de carbono. Tudo bem? Conseguiram entender? Senão eu tento explicar de outra forma, mas estou à disposição aqui. Eu acho que deu para entender muito bem, viu? Obrigado, André. Temos mais alguma pergunta, mais algum comentário? Posso continuar? Pode sim. Ah, então tá bom. Foi bom que deu para eu tomar um golinho de água aqui. Agora eu vou falar então das escolas climáticas, tá? Esse nome, pessoal, é a iniciativa de educação ambiental formal dentro do projeto Semeando Água, né? Por que escolas climáticas? Porque a gente atua sempre em escolas, preferencialmente escolas públicas, né? E climáticas porque a gente precisa combinar atualmente as nossas ações de educação ambiental com o cenário de mudanças climáticas que vem acontecendo
e que está mexendo bastante com a vida das pessoas, e vai mexer muito mais. Os nossos estudantes que hoje têm, eu vou falar da minha experiência, né, eu dou aula no ensino médio, tem lá 15, 16, 17 anos, eles já sentem as mudanças climáticas, todos nós estamos sentindo, mas quando eles forem adultos, quando eles estiverem criando os filhos deles, quando eles estiverem trabalhando, o mundo vai estar muito diferente do que já está agora, e, portanto, eles precisam conhecer o problema para conseguir enfrentar. Quando eu digo conhecer o problema, é conhecer de verdade, gente, entender as mudanças climáticas, as suas causas, as suas consequências, os efeitos práticos no nosso dia a dia, né? Por que o preço de determinados alimentos sobe, tem a ver com mudanças climáticas, não tem? Tudo isso precisa ser comentado, precisa ser explicado, precisa ser trabalhado em sala de aula. Então, vendo essa preocupação crescente, né, com tudo que está mudando na nossa vida por conta das mudanças climáticas, é que a gente criou essa iniciativa, e eu vou contar um pouquinho delas para vocês, tá bom? Espero que eu possa inspirar vocês aí em alguns momentos. Bom, o objetivo das escolas climáticas é esse, né, promover a educação ambiental climática de forma transversal, que é como diz a lei, né, a lei, o programa, a Política Nacional de Educação Ambiental, o Programa Nacional, os programas estaduais, são todos alinhados à política, e a gente precisa trabalhar a educação ambiental de forma transversal, ou seja, professores de todas as disciplinas precisam estar minimamente preparados para falar de educação ambiental, para falar de clima em suas aulas. E aí, como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso mobilizando conhecimentos em todas as áreas, desenvolvendo senso crítico, protagonismo, virtudes e habilidades socioemocionais reconhecidamente importantes para implementar medidas de mitigação às mudanças climáticas e de adaptação. Para quem não está muito por dentro, gente, das mudanças climáticas, é assim, para a nossa geração, não tem volta. As mudanças climáticas vão só ficar mais intensas, tá? Não vai melhorar na nossa geração. Nas próximas, eu espero que sim, mas na nossa, gente, a gente só vai ver as coisas ficando cada vez mais graves em relação ao clima, tá? Então, é por isso que a gente precisa falar de mitigação, né? Tornar os nossos estudantes capazes de implementar medidas que diminuem a intensidade das mudanças climáticas ao longo do tempo, para não sofrer mais lá na frente, quando eles estiverem, né, criando os filhos deles, os netos deles. E a gente também precisa pensar muito nas estratégias de adaptação, ou seja, mudança climática está aí. Os eventos extremos estão acontecendo, secas prolongadas, chuvas muito intensas, concentradas em poucas horas ou em poucos dias, e a gente precisa se adaptar a isso, porque não vai melhorar tão cedo, tá bom? Me desculpem, eu sei que hoje é sexta-feira, mas verdades precisam ser ditas. Bom, público-alvo dessa metodologia, né, desse modo de agir aí com as escolas climáticas, são educandos a partir de 11 anos, então a gente considera, né, os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio. Os educadores, lógico, estão aí no nosso público-alvo. A gente dá preferência para escolas de ensino regular, com carga horária integral, ou para aquelas instituições de ensino que atuam também no contraturno, né, não são de ensino integral, mas tem alguma atividade no contraturno, e outras organizações educacionais que queiram participar, né? A gente está aberto aí para outras possibilidades também. Cada escola climática, pessoal, em cada uma delas, a gente forma um coletivo socioambiental. Então, como é que é isso, né? É mais ou menos, eu vou fazer a comparação com o Grêmio Estudantil, que eu acho que é mais fácil de entender, assim. É um grupo de estudantes, mas eles também têm mentores, né, tem educadores aí que fazem parte desse grupo, que vão ser líderes de cada um dos 7 eixos temáticos das escolas climáticas. Eu já vou falar para vocês quais são esses 7 eixos temáticos.
E esses estudantes, eles vão liderar as iniciativas que vão acontecer na escola, né? A gente chama de embaixadores, né? Pelo menos 2 embaixadores de cada um dos eixos temáticos vão liderar iniciativas dentro de cada um desses temas na escola. A gente tem aí mais ou menos 20 integrantes em cada coletivo socioambiental. Essas imagens que vocês veem aqui, a primeira, a de cima, é um coletivo de uma escola, né, localizada no bairro Mascate, ali em Nazaré Paulista, e a foto de baixo, que reúne mais pessoas, foi um encontro dos coletivos socioambientais que a gente fez no finalzinho de 2023, lá na sede do IP. A gente chamou isso aqui de COP local, esse encontro, porque foi perto, né, do período em que estava acontecendo a COP de Dubai, se eu não me engano, em 2023, e aí a gente chamou de COP local, o primeiro encontro dos coletivos socioambientais de Nazaré Paulista. Então foi um grande encontro aí com 5 coletivos, né, das 5 escolas que a gente atua lá em Nazaré Paulista. E aí, as escolas climáticas, a gente trabalha esses 7 temas, né, esses 7 eixos temáticos, que são a coleta seletiva, a compostagem, horta agroecológica, não é qualquer horta, é uma horta que trabalha práticas agroecológicas. Tem o componente da paisagem, do clima, obviamente, biodiversidade e educomunicação. Então, voltando a comentar sobre os coletivos, né, o coletivo tem que ter pelo menos 2 estudantes, que são os embaixadores, que são os líderes, que vão tocar, né, que vão liderar as ações em cada um desses 7 eixos temáticos. E cada eixo temático contém 5 fases, e a gente chama essas fases de amadurecimento, né? A gente fez um paralelo aí com o crescimento de uma árvore. Então, tem a fase do diagnóstico socioambiental inicial, que é a fase de semente. Tem a fase em que eles começam a realizar algumas ações para alcançar os objetivos, que a gente chama de broto, a fase de broto. Depois, os objetivos começam a ser alcançados na fase de muda, e, em seguida, a árvore, os objetivos já foram alcançados, e, no final, os frutos, gente, é uma fase de manutenção, e é uma fase de expansão, né, de ampliação das ações, que é quando os coletivos vão começar a agir para fora dos muros da escola, né, vão começar a envolver a comunidade, a envolver o entorno ali da escola em ações de sustentabilidade. No final das contas, gente, o que a gente tem? A gente tem escolas que são sustentáveis, né, com todos esses temas que eu mostrei para vocês, a coleta seletiva, a compostagem, a horta, enfim, elas trabalham isso começa a fazer parte do cotidiano da escola, então todo mundo que estuda ali, todo mundo que trabalha ali, vai perceber a compostagem com naturalidade, vai perceber a coleta seletiva com naturalidade, isso começa a fazer parte do cotidiano da escola. E depois, né, quando esse coletivo estiver bem amadurecido, quando essas práticas todas estiverem bem azeitadas, eles vão começar a expandir e envolver a comunidade do entorno nessas ações. E aí tem uma fase, né, para a escola se tornar climática, tem uma fase crucial, que é a fase de amadurecimento muda no eixo temático do clima. Por que é o eixo temático do clima? Porque é o nosso coração do projeto, né, Escolas Climáticas, a gente está fazendo todos esses eixos temáticos acontecerem para mitigar as ações, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E todos os eixos conversam com o clima. Então, a hora que os embaixadores do clima conseguirem, né, puxando todos os outros eixos temáticos, mas a hora que eles conseguirem juntos alcançar a fase muda, no eixo do clima, aí a escola ganha esse selo, né, essa chancela de escola climática. E aí tem uma série de detalhes, ela vai começar a interagir com outras escolas, enfim, vai começar a poder usar esse selo, né, esse reconhecimento, e outras coisas. Mas aí, gente, a gente tem um desafio, né? Como todo projeto, como toda iniciativa, tem custo. E a gente não consegue, obviamente, né, até por recursos humanos, né, alcançar todas as escolas que a gente gostaria.
né? Então, tem um outro trabalho paralelo que a gente faz, que é de produção de materiais, produção de conhecimento, para subsidiar o trabalho dos educadores, porque a gente entende que nós, e aí eu falo por mim, a gente não teve, tudo bem, né? Eu fiz minha primeira faculdade de biologia, então, obviamente, eu tinha educação ambiental, eu tive, né, muitas oportunidades no meu curso, mas eu fico pensando, profissionais de outras áreas, mesmo fazendo licenciatura, né, os cursos de licenciatura, até hoje, gente, com mais de 20 anos de política nacional de educação ambiental, até hoje os cursos de licenciatura, eles não dão conta de prover educação ambiental para todos os professores que são formados. Então, esse material que a gente produz, e você pode escanear o QR Code, ele vai te direcionar para um grupinho de WhatsApp. Não se preocupe, porque é um grupinho fechado, né? Então, só a gente manda mensagens, e é só uma vez por semana. Então, não é um grupo que perturba, tá? Mas é um grupo que toda semana a gente vai enviar algum material para você, para te ajudar a pensar, a melhorar a sua formação, a desenvolver sua habilidade para trabalhar um tema ambiental nas suas aulas, seja qual for a disciplina que você trabalha, tá bom? Então, pega o link, compartilha com seus colegas da escola, pode ser com professores de todas as áreas, porque a gente busca produzir um material que ele vai, na verdade, ajudar. Quem quer trabalhar algum tema relacionado, seja a mudança climática, serviços ecossistêmicos, biodiversidade, justiça climática, enfim, temas ambientais em geral. A gente está sempre pensando em como ajudar o professor, a professora que quer trabalhar esse tema em sala de aula, tá bom? Então, escaneia o QR Code, entra lá no nosso grupinho, né? Ele chama Divulgação Escolas Climáticas, e aí, semanalmente, você vai receber um material, pode compartilhar com os colegas, fica super à vontade a fazer isso, para te ajudar a compor aí as aulas, vai te ajudar a ter ideias nos projetos, como o próprio Gota d'Água, por exemplo, né? Tem propostas de atividades práticas, né? Tirar a molecada da sala de aula, fazer alguma coisa em campo, e a gente produz isso com muito carinho, porque, infelizmente, a gente não consegue abraçar todas as escolas, né, naquela metodologia das escolas climáticas que eu acabei de mostrar. Então, a gente também produz material para auxiliar todos os educadores e educadoras que queiram praticar educação ambiental. E aí, gente, quero também fazer um convite para vocês para o Mural do Clima. É provável que algumas pessoas que estão aqui nesse encontro, nessa live, já conheçam essa metodologia. Essa não é uma metodologia do IP, tá bom? Eu aprendi, participei de um Mural do Clima lá em 2020, durante a pandemia, e na hora fiquei fascinada por essa metodologia. Ela é uma metodologia francesa, que foi traduzida, né? Já está traduzida para vários idiomas, está presente em vários países do mundo. E é sensacional. Para educadores, então, nem se fala, gente. Então, eu quero falar um pouquinho do Mural do Clima com vocês e deixar um convite, tá bom? Essa metodologia, ela foi desenvolvida por um pesquisador do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, né? Então, tem um pesquisador francês que criou esse método, e essa é uma oficina colaborativa, que tem esse objetivo, né, de aumentar o conhecimento, aumentar a conscientização das pessoas e compreender melhor as causas e as consequências das mudanças climáticas. As imagens que vocês estão vendo aqui são imagens de duas versões do Mural do Clima, né? O Mural do Clima presencial, que é esse que tem as pessoas de pé aqui segurando o mural que eles montaram, né? Ou sentadas no chão ali trabalhando. Mas também tem a versão online. É possível fazer o Mural do Clima online, tem uma ferramenta que a gente usa e consegue trabalhar o Mural do Clima online. Todas as informações que estão contidas no Mural do Clima, gente, tanto imagens como os textos, né, e eles estão divididos em 42 cards, tudo isso é extraído dos relatórios do IPCC.
que é um grupo de quase 800 pesquisadores de várias partes do mundo, que foi criado pela ONU lá em 88. Deve ter gente aqui na reunião que nem tinha nascido ainda em 88, mas o IPCC já existia desde então. E os relatórios vêm sendo produzidos de tempos em tempos, dando, assim, o status, né, o estado da arte das mudanças climáticas, o que precisa ser feito pelos países, as medidas de adaptação, mitigação, enfim. Só que esses relatórios, pessoal, eles são extremamente densos, são relatórios técnicos, de muitas páginas e densos. E o Mural do Clima conseguiu, sabe, de uma forma bem sucinta, simples, lúdica até, trabalhar essas informações que estão nos relatórios num workshop de 3 horas. 3 horas e meia, vai. A gente usa para fazer o Mural do Clima, tanto presencial como online, ele tem duração de 3 horas. Então, é muito especial, gente, é uma metodologia que realmente está fazendo muito sucesso, está presente em mais de 150 países, é, assim, uma coisa fantástica, tá? E aí é isso, olha, uma oficina científica, colaborativa e criativa, que tem o objetivo de melhorar o conhecimento e aumentar as habilidades para falar de clima. Essas informações todas dos relatórios, elas estão sintetizadas num baralho de 42 cartas, cada uma com imagem e texto, representando um componente das mudanças climáticas. E o objetivo da gente ficar essas 3 horas e meia juntos, montando o mural, é fazer as pessoas, né, usar a inteligência coletiva das pessoas para reconstruir as ligações de causas e consequências das mudanças climáticas, e depois pensar em mudanças, né, gente? Porque não adianta a gente também conhecer tudo e ficar de braços cruzados. Você nem consegue ficar de braços cruzados depois de fazer o Mural do Clima. Você fica com muita vontade de agir, muita vontade de fazer alguma coisa. Então, tem um tempo, né, dessas 3 horas e meia aí, tem um tempo considerável que é dedicado em planejar mudanças, tá? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre o Mural do Clima, tá? Meu tempo está esgotando aqui. Para saber mais sobre os próximos workshops, né, existe um Instagram do Mural do Clima, e sempre que tem um workshop marcado, ele é divulgado no Instagram, tá bom? Então, eu recomendo também que vocês escaneiem aqui o QR Code, passem a seguir o Mural do Clima no Instagram, para você ficar sabendo quando vai ser o próximo workshop, né, a próxima oficina online. As presenciais, eu tenho feito bastante por meio das escolas climáticas e do projeto Semeando Água, a gente faz bastante no nosso território de atuação, né? Mas quando é fora do nosso território, aí eu peço para vocês acompanharem o Instagram para saber quando vão ser os próximos workshops. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Fico aqui à disposição para perguntas, comentários, enfim, para a gente bater um papinho. Muito obrigado, André. Gostei muito da fala sobre a escola climática, adorei a ideia de incentivar aí as escolas a entrarem no programa, super, super legal. Muitos joinhas. Obrigada, pessoal. Temos aqui mais uma pergunta da Elizabeth. Como as escolas em territórios vulneráveis podem atuar nas ações de urbanização desenfreada, seja especulação imobiliária ou invasões em territórios protegidos? Nossa, que desafio, né? Que pergunta, obrigada, viu? Eu acho que a gente precisa trazer o assunto para dentro da escola, sabe? Trazer o assunto para a aula. E naquele componente de paisagem, né, que a gente desenvolveu nas escolas climáticas, inclusive com a ajuda preciosíssima da Andrea Borges, que foi a minha consultora aí para assuntos de paisagem, a gente precisa fazer a molecada entender, conhecer o território e entender. A gente sugere ali atividades no componente de paisagem, por exemplo, deles olharem a cidade do alto, às vezes o bairro, às vezes a cidade, depende, né, da escala que você queira trabalhar, mas olhar imagens de satélite, ver quais são as atividades econômicas que acontecem ali, se essas atividades econômicas estão
sequestrando carbono ou estão emitindo carbono na atmosfera. A gente incentiva a molecada a olhar para a região hidrográfica onde ela está, entender, né, que região hidrográfica é essa, identificar qual é o comitê de bacias ao qual ela pertence, participar de uma reunião do comitê de bacias, entender como é feita a gestão da água no território. E é isso, gente, olhar, discutir, identificar também eventuais parceiros, eventuais organizações que atuam na conservação da biodiversidade, por exemplo, que é o caso do IP, mas existem várias outras organizações dentro do PCJ, enfim, no Brasil como um todo, que atuam olhando para isso, né? Para que caminho, para que rumo as atividades econômicas de um território estão indo. E se essas atividades são compatíveis com a conservação ou se elas são totalmente degradantes, né? Da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos e da vida, né, pessoal? Porque quando a gente degrada o meio ambiente, a gente está se degradando, a gente está degradando a espécie humana. Então, é super legal fazer esse exercício com os estudantes, sabe? De olhar para o território, olhar de cima mesmo, usar a imagem de satélite, entender, entrar lá no IBGE, entender quais são as principais atividades econômicas e de que forma essas atividades estão acontecendo, se elas estão acontecendo de uma forma conservacionista ou de uma forma degradante, altamente degradante, que polui a água, que exaure os solos, os nutrientes do solo, enfim, né? A gente sabe que essa segunda opção, né, degradante, é sempre a mais comum, mas é super importante colocar isso no radar da sua aula, né, no radar do educador, do papel que ele tem de preparar esses jovens para um futuro mais difícil, porque vai ser mais difícil do que já está agora, e deles terem essa noção, né, esse entendimento de que caminho a humanidade está tomando. E mudar isso, lógico. Maravilha, então, gente. Temos mais perguntas, mais comentários? Bom, eu vou abrir o microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, então sim. Assim, olha, eu tenho que agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Eu estou muito enriquecida, né, com essa apresentação, com tudo que está sendo trazido aqui. Eu sou de Piracicaba, né? Eu moro aqui numa região, né? Eu atuo, né, dentro de uma escola de ensino fundamental, onde a gente tem essa questão, né, de nascentes e a questão, né, da urbanização desenfreada ocorrer ao lado dessas nascentes. E a falta de conhecimento tanto do território, mas não só por parte dos educandos e da comunidade, do bairro, mas também dos educadores. Recentemente a gente fez um tour na cidade para conhecer as bacias hidrográficas. Eu acho que isso me abriu muitos olhos e me fez conhecer, por exemplo, todo o entorno das bacias da região, inclusive, né, de todo do sistema Cantareira, de coisas que eu não conhecia, né, e isso não é uma coisa muito sendo trabalhado com os educadores, muitas vezes eles nem conhecem as bacias hidrográficas e isso não entra como postura mesmo de trabalho. Né? Geralmente nas escolas, o conteúdo, quando se trabalha sobre os rios, só fica no conhecimento de saber de como acontece a questão do ciclo da água e para aí o conhecimento. Né? Então, todas as crianças sabem muito bem o ciclo da água, mas não conhecem as bacias da região, não conhecem os usos dos territórios. Né? Então, eu até queria, assim, né, já que a gente tem especialistas que têm muito mais propriedade para nos orientar, né, por exemplo, como é que a gente pode ajudar não só os educadores, mas pensar mesmo nesse planejamento, né, de mais árvores, né, sabe, como é que a gente pode viabilizar essa questão da exploração do território mesmo, porque contra a economia é um pouco difícil, né? A gente tem muita especulação imobiliária em todas as regiões,
Eu faço um curso lá, por exemplo, na cidade aqui do interior, que é Botucatu. A gente teve algumas ações de especulação imobiliária de, por exemplo, a gente tinha cachoeiras que muitas vezes tem crianças que nem conheceram, né? Destruição de cachoeiras, propriedade privada de cachoeiras, né? Então, assim, é muito grande isso, e é muito... A gente conseguir ir contra é um pouco complicado, né? Então, como que vocês podem, assim, nos orientar, né? Da gente realmente fazer com que, dentro da sala de aula, em projetos de escola e em diálogo, né, com os governantes, que têm governabilidade muitas vezes para fazer, mas não faz, né, a gente aumentar isso, né, dentro dos territórios. Que é isso, eu falei bastante, desculpa. Imagina, obrigada, Elizabeth, adorei as suas colocações. Eu sempre aposto no conhecimento, né? Você falou muito da falta de preparo dos educadores, né? Que é uma deficiência, assim, orgânica do nosso país, né? Os educadores não terem uma formação em educação ambiental na licenciatura, na grade, no currículo das licenciaturas, não tem, sabe? Então, isso é uma falha mesmo é o Ministério da Educação que tem que olhar para isso, né? E a gente precisa estar sempre batendo nessa tecla e reivindicando, porque precisa ter. Na verdade, precisa ter para todos os profissionais. E está na lei. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela diz isso, está escrito na lei, que educação ambiental precisa estar presente em todos os níveis de ensino, em todas as áreas do conhecimento. Então, não é para ficar só no colo do professor de geografia, no professor de biologia, de ciências. Então, a gente está num estágio, né, do planeta, num estágio de degradação, e nesse cenário de mudanças climáticas, que a gente não pode mais admitir que um professor não tem educação ambiental no seu currículo, na sua formação. Mas a gente também não pode mais admitir formar advogados que não tenham educação ambiental, formar médicos, engenheiros, enfim, todos os profissionais, todo mundo precisa ter isso no currículo, sabe? Esse é o nosso momento, é um momento de crise ambiental geral, global. Então, a gente precisa bater muito nessa tecla e sempre fazer essa reivindicação quando ela for possível. Agora, vamos voltar para o chão aqui, né? Aterrissar no chão da escola. O que a gente precisa fazer? Aquele grupinho de WhatsApp, gente, não é porque fui eu que formei, não, né? A minha equipe aqui no IP que formou, mas ele é muito precioso. Porque uma vez por semana, um professor ganha ali uma dica de atividade de educação ambiental para ele fazer na sala de aula. E ela é contextualizada, não é assim, tá aqui, faz essa atividade. Não, tem um contexto. Tem vários links que ele pode, se ele quiser se aprofundar no assunto, tem ali um podcast para ele ouvir, tem ali um videozinho no YouTube para assistir, sabe? Então, cada semana a gente joga um tema e coloca junto uma atividade para o professor ir melhorando o seu conhecimento na área, sabe? E essas questões de entender o território, eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas de cobrar o poder executivo, o poder legislativo, isso é super importante da gente desenvolver nos jovens, super, nunca foi tão importante, sabe? Essa incidência política, gente, dá para fazer de várias formas. O coletivo socioambiental, por exemplo, que a gente trabalha nas escolas climáticas, é uma instância pequenininha, mas em que eles vão aprendendo que problemas que envolvem a escola, e a escola é uma coletividade, são questões que precisam ser resolvidas em coletivo. Então, tudo é discutido junto, eles elaboram a ata das reuniões. Se precisa, às vezes, é feita uma votação para decidir onde que o recurso financeiro vai ser investido, se vai comprar isso ou aquilo, sabe? E é isso, a gente não pode mais admitir que não haja essa formação política mesmo, tá? Não é partidária, tá, gente? É política. A gente precisa formar jovens que saibam se organizar politicamente para reivindicar e para fazer coisas também, sabe? Levar esse grupo depois para uma reunião do CONDEMA do município, por que não? As reuniões são abertas.
Eles precisam entender que existem os conselhos, existe as reuniões do PCJ, por exemplo, que também são abertas. Por que não formar um grupo de jovens um dia e levar para uma reunião dessas? As reuniões são online. Mas é importante que eles entendam que existe uma gestão da água. E olha a nossa sorte, né? Porque a gente está num comitê de bacias que é exemplo para o Brasil, né? De tão bem que ele funciona. O PCJ é nota 1000, sabe? Então, a gente precisa, paralelamente, né, de forma transversal, e desenvolvendo todos esses aspectos, esse senso crítico de entender que a gente pode sim cobrar. As câmaras de vereadores, elas têm sessões toda semana. A gente pode entrar numa sessão? Pode e deve, sabe? E a gente precisa fazer com que esses jovens entendam que esses espaços existem, mostrar para eles que esses espaços existem e fazer com que eles entendam como é que isso funciona. Porque a gente precisa que eles ocupem esses espaços, né, gente? A gente vai ficar velho e alguém vai ocupar esse espaço. E que não sejam pessoas oportunistas, porque hoje a gente tem muito oportunista na política. A gente precisa de pessoas mais idealistas na política. Então, tudo isso faz parte da gente melhorando o nosso conhecimento, né? Da gente ir se munindo com novas ferramentas, com novas formas de trabalho e passando isso para os nossos jovens. As nossas aulas vão ficando melhores quando a gente vai colocando ferramentas novas aí na condução da dinâmica, né, no dia a dia da escola. Maravilha, muito obrigado, André, obrigado, Elizabeth, pela pergunta também. As perguntas boas aqui hoje. Temos mais alguma pergunta hoje? Ok, então, volto então, um momentinho, pessoal. Eu volto aqui então. Pronto. Vamos com a fala agora da Andréa Nasser Figueiredo, educadora ambiental também e fundadora, sócia e fundadora da FUBA Educação Ambiental. E ela vai falar um pouquinho para a gente também sobre sustentabilidade e vai também falar sobre o nosso aplicativo da Casa Mais Sustentável. Tudo bem, Andréa? Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Inspirada pela fala da Andréia também. Muito bom. Ótima. Vou compartilhar a sua apresentação. Então, dá um momentinho, por favor. Pronto. Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Andréia, sou bióloga, educadora ambiental e uma das sócias fundadoras da FUBA Educação Ambiental, que é uma empresa de educação ambiental. Ano passado, a gente esteve com um time de educação da Casa Mais Sustentável, num projeto, né, de lapidação mesmo do time, né, de formação contínua, sempre necessária, né, acho que na vida de educadoras e educadores, né, a gente sempre aprende muito nesses processos, e aí a gente teve esse momento com o pessoal, e nós elaboramos, né, um aplicativo para a Casa Mais Sustentável, que é esse espaço educador, né, que a gente tem, não sei se todos já tiveram a possibilidade de conhecer aquele espaço. Lucas, vou pedir para você, pode ir passando. Então, a gente tem esse app, na verdade, ele é um guia educativo, a proposta dele, de apoio para a equipe educativa do espaço, mas também para os professores, né, professoras que visitam aquele espaço ou que podem usar essa ferramenta, né, como apoio para conversar sobre práticas mais sustentáveis, né, algo que a gente, né, entra literalmente quando a gente está nesse espaço da Casa Mais Sustentável.
Então, a gente pode usar esse app antes, depois, durante a visita, né? Pode passar, pode passar. A gente tem ele aí disponível para Android e iOS, então é bacana, né? Porque fica acessível a qualquer celular. Pode passar. E aí eu vou só explicar um pouquinho como é que ele funciona, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esses links com mudanças climáticas, um pouco nesse caminho do que a Andrea também já comentou, sobre a fala da importância da gente linkar as ações de educação ambiental, projetos de educação ambiental, e olhar para esse contexto global da crise. Então, no app, ele tem, lá na tela inicial, né, esse menu, a gente tem os mapas, os roteiros, álbuns, prêmios, alguns avisos, o prepare, né, que é uma ideia de trazer algumas informações prévias para a visita, o encontre, né, encontrar, para depois vocês procurarem assuntos específicos, né, que vocês viram dentro do app, e as configurações. Pode passar. Então, como é que funciona o app? A gente tem basicamente 3 roteiros, um mapa livre, né, que a gente chama, um roteiro mais geral. Então, você tem o mapinha mesmo ali da Casa Mais Sustentável, e a gente montou com a equipe educativa do consórcio PCJ 2 roteiros específicos, um sobre o uso da água, o outro sobre o uso e geração de energia, que são os temas principais, né, focos principais que eles gostariam de ter ali para aquele espaço. Então, a gente tem um mapa que, na verdade, geral, mas você consegue dar zoom dentro da casa, né? Porque a gente tem 2 andares dentro da Casa Mais Sustentáveis. E aí você, conforme você... É um app que funciona offline, então, conforme você vai andando ali pelo espaço, se você estiver no espaço, vão aparecendo cards, figurinhas, que depois vão ficar armazenadas ali nos álbuns para vocês acessarem. Pode passar. Então, a gente tem conteúdos curtos em formatos de figurinha para trazer algumas informações. Sempre tem uma imagem e um texto educativo associado, né? E depois a gente pode trabalhar, voltar para trabalhar esses conteúdos, né, de uma forma mais complexa aí, dentro das escolas ou dentro dos projetos de educação ambiental que vocês já desenvolvem, né, nos territórios. Pode passar. Outra coisa bem bacana que a gente tem dentro do app é esse conteúdo acessível, né? Então, para quem precisa, dentro do configurações, você pode fazer download, né? Então, quem não vai utilizar esses recursos, não precisa baixar, né, para o aplicativo não ficar tão pesado. Mas a gente sempre recomenda, que é bacana, porque também é um processo de aprendizagem, entender como é que funcionam esses recursos, né, de acessibilidade. Então, a gente tem a janela de Libras, né, então todo o conteúdo foi traduzido na língua brasileira de sinais, e a gente também tem o recurso de audiodescrição, para quem usa o recurso, né, de leitura de tela. Então, é só clicar ali nos iconezinhos, né, e aí a gente consegue acessar também esses recursos, né, de uma forma mais ampla, vamos dizer assim. Pode passar. E aí, todas as figurinhas que vocês vão coletando, conforme, né, a gente vai andando pelos roteiros ou no mapa geral, eles ficam armazenados aí nesses álbuns, né? E aí, conforme a gente vai precisando voltar para esses conteúdos, é possível entrar direto ali no álbum para ter essas figurinhas. Então, é uma forma um pouco de gamificar a proposta, né, do uso desse mapa, ele ficar mais instigante, assim, né, para o público, né, no uso, e também dá essa sensação, né, de que você tem que completar alguma coisa. Nós temos essa cultura nacional, né, de gostar de ter figurinhas completas em álbuns, então foi um pouco nesse sentido, né? E aí depois a gente pode procurar uma figurinha ou um conteúdo específico naquela parte do app do encontrar, né? Eu não preciso ficar rodando todas as figurinhas, então também isso facilita um pouco o uso desse aplicativo. Pode passar.
E aí, falando um pouco mais com foco na questão das mudanças climáticas, né, que é o mote de hoje, né? Então, por que a gente fala, né, de mudanças climáticas aí dentro da educação ambiental? Obviamente, a gente já enfrenta uma crise ambiental, climática, ao longo dessas últimas décadas, né, sem sombra de dúvida. É assim, inclusive, que a gente tem a estruturação da área da educação ambiental, né? Ela começa a se mobilizar a educação ambiental, a se estruturar enquanto área de conhecimento, dado a crise que a gente tem ambiental do mundo, né? E a crise climática, ela vem nesses nossos maiores desafios dos últimos tempos. A gente começou nossa conversa aqui hoje falando, né? Olha, estamos enfrentando uma das piores estiagens. Eu tenho a impressão que cada ano vira o pior, né? A gente sempre fala do pior, tal. Andréia, prazer em revê-la. Até mais. Abraços. Então, obviamente, essa crise climática, ela vai impactar direto, né, na questão da água, da energia, né, dos territórios, da questão da justiça social, né, porque, óbvio, a gente tem dentro da sociedade um grupo de pessoas que estão diretamente sofrendo mais, né, no seu dia a dia físico mesmo, o impacto, né? Então, a gente tem camadas da sociedade que vão sofrer, e aí a gente entra nesse universo aí da questão da justiça mesmo social. Então, enfrentar esse desafio, ele realmente exige que a gente pense nessas ações educativas que sejam mais transformadoras, né? Então, a gente trouxe aí até uma frase do Paulo Freire, né? Porque ela também é uma prática política. A Andréia falou isso sobre a questão, né, de trabalhar dentro dos projetos de educação ambiental, com coletivos, né, incentivando participação, busca de soluções dentro do grupo. Então, cada vez isso nos ajuda a entender a importância da gente trabalhar esse aspecto, né? Quais são os lugares dentro né, dos nossos territórios que permitem participação nossa e que a gente possa decidir, né? Então, a gente tem, por exemplo, comitês de bacias, que a gente pode trabalhar, né, e trazer questões, né, e participar, entender mais como funciona. Então, isso é muito bacana. Pode passar. E aí, voltando um pouco para a questão do aplicativo, o que a gente tem no aplicativo? O foco não foi tão diretamente em mudanças climáticas, mas tem conteúdos ali que permitem que a gente possa trabalhar essas questões. Então, no roteiro do mapa geral, do autoguiado, que a gente chama, né, que não é um roteiro específico, a gente tem, por exemplo, o card para falar sobre os ODS, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é um tópico, né, que busca aí conectar essas ações locais com os desafios globais, né, eles nos ajudam a pensar isso. A gente tem a ODS 13, que é a Ação contra a Mudança Global do Clima, que permite a gente trazer essa reflexão, né, por que isso é uma preocupação da ONU, por que a gente está falando nisso, como é que isso impacta, né, então isso é bacana para a gente trazer justamente esse olhar global para o nosso território, né? E isso dentro da Casa Mais Sustentável e do aplicativo, a gente consegue trabalhar isso de uma forma interconectada, né? Pode passar. Desculpem, gente, minha voz vai sumindo. Ainda dentro do roteiro do autoguiado, a gente tem disponibilizado as fotos da maquete, né? E dos mapas da bacia do PCJ. Né, e ao longo dos conteúdos, a gente também vai falar dessa importância das áreas vegetadas, né, dos mananciais, ciclos de água, tudo isso para a regulação do clima, né, quanto isso impacta ou não no clima. Então, a gente pode, por exemplo, trazer isso dentro do território, onde é que estão as escolas que vocês trabalham, né, as áreas, os territórios de atuação, como é que isso, como é que está essa realidade ali onde vocês vivem. A professora agora acabou de comentar sobre os alunos não conhecerem o território, né? Então, a importância e a potência que a gente tem quando a gente vai trabalhar esse conceito de bacia hidrográfica, que é um conceito complexo da gente trabalhar. Então,
acho que é um dos maiores desafios, né, porque ele é muito complexo para a gente trazer ele para a realidade. Existem algumas ferramentas e a gente acredita que, por exemplo, a visita na Casa Mais Sustentável e, né, o uso do app ajuda a gente a poder trabalhar esse reconhecimento do território. Então, onde estão as escolas, onde estão esses territórios, como é que está isso e como isso impacta, por exemplo, ali naquele microclima, né, que a gente tem na região. É possível a gente puxar essas reflexões. Pode passar. E aí, olhando um pouco também para os roteiros mais específicos, né, no roteiro do uso da água, a gente tem essa proposta de olhar a água, né, também como um elemento que não seja um recurso, né, que a gente, durante muito tempo, fala, o recurso hídrico, o recurso, como se fosse uma moeda de troca, né, mas o cuidado com essa água, né, com esse elemento que conecta a gente ao território, inclusive, nos ajuda também a pensar um pouco desse cuidado do clima. Então, o uso racional, né, dessa água aí que a gente fala, né, ele vai reduzir esses impactos ambientais que a gente tem no nosso território. E aí, quando a gente olha para o território da bacia, né, do PCJ, a gente vai entendendo todo esse histórico de urbanização, de crise, a gente pode trazer esses elementos e costurando como essas decisões foram impactando aqui na região, né, como é que a gente pode olhar e como a gente pode agir para as decisões que são tomadas nesse território. Então, dentro da casa, a gente tem algumas propostas, né, de trabalhos mais individuais, assim, para a gente falar sobre a questão da água, né, dessa relação que a gente tem com a água. Então, quando a gente vai falar sobre o reuso da água, né, essas práticas sustentáveis, né, que são acessíveis, que a gente pode replicar nas nossas realidades, nas nossas casas, isso é bacana porque é um trabalho de educação mesmo para olhar para esse elemento, né? Pode passar. E no roteiro de uso, né, e geração de energia, que é o outro roteiro que a gente tem disponível dentro do app, a gente vai falar sobre uma escala um pouco maior, né, essa energia limpa, né, e consumo consciente. Então, a gente ter essa noção de quanto por exemplo, né, quando a gente vai fazer o uso das bicicletas, né, para acender ali as lâmpadas, o quanto a gente precisa repensar nossas fontes eficientes, né, de energia, né, que sejam mais renováveis. Então, pensar sobre essas matrizes energéticas brasileiras, sobre toda essa gestão que a gente tem, né, na política, enfim, leis, estimular essa reflexão crítica e busca de outras soluções. Eu acho que isso tem uma potência muito grande para a gente gerar essas transformações mais reais, né, dentro das nossas práticas educativas. Pode passar. Então, um pouco pensando, né, saindo do individual para o coletivo, né, então a gente acredita, né, e busca mesmo trabalhar, né, nessa educação como uma potência aí para o clima, né, então a gente tem muitos materiais disponíveis, né, mas a gente tem também uma potência muito grande com esse espaço educador disponível, né, para visitação das escolas do PCJ. Então, a Casa Sustentável, ela é realmente para a gente, né, um símbolo, né, porque a gente vai aprender ali no cotidiano, né, mas as mudanças que a gente está pensando ali, a gente está agindo, na verdade, né, para buscas de relações diferentes, que é o foco, inclusive, da educação ambiental, né, repensar essas relações que a gente criou com a natureza, né, com o meio ambiente, com os outros seres, com a água, né, com os outros elementos que estão aqui, para a gente, de fato, buscar saídas que sejam mais transformadoras para o mundo, né, e para essas crises que a gente vem enfrentando. Então, isso dá uma potência mesmo do agir, né, o que eu posso fazer no meu cotidiano e o que, além disso, eu posso buscar fazer e agir enquanto coletivo. Então, a ideia é sempre fomentar essa educação mais crítica, né, e que ajuda a pensar nessas causas estruturais e instigar a nossa criatividade para a busca de soluções alternativas mais justas.
Pode passar. A gente tem disponível um manual de uso do app. Dentro desse manual, a gente tem algumas propostas de atividades para vocês. Então, depois a gente vai disponibilizar esse material também, com essas ideias, enfim, né? Tem alguns links de currículos, né? Que a gente pode também ir trabalhando. Não só ligados a mudanças climáticas em si, mas a questão da água mesmo, bacias, né? Então, é um material bem bacana, que a gente também construiu de forma coletiva, a equipe Fubá e a equipe do consórcio. Pode passar. E aí, queria pedir uma ajuda para vocês, para a gente divulgar esse app, né? Porque tá um conteúdo muito bacana, foi feito com muito cuidado, muita profissionalismo das equipes, né? E a ideia é que quanto mais as pessoas tiverem acesso e puderem usar, melhor, né? Para a gente ter feedbacks, pensar em outras ações dentro da Casa Mais Sustentável, né? Ou propostas para o próprio app, né? Para a gente ir melhorando. Vamos aprendendo, assim, né? Dentro do coletivo também de educadores. Então, estão aí os QR Codes. Depois a gente pode disponibilizar essa apresentação, mas também, né? É só entrar lá na loja aí da Google, da App Store, e buscar Bora Casa Mais Sustentável. Aí vocês vão achar aí o nosso app, que é novo. É isso. É uma fala curtinha só para contar sobre esse recurso que a gente tem aí disponível para vocês também. Muito obrigado, André, muito obrigado mesmo. O manual de uso eu vou depois disponibilizar para vocês por e-mail, no grupo do Gota, e com a sua permissão, André, eu gostaria de colocar aí no nosso kit de materiais também do Gota, do Drive. Tudo bem com você? Pode. A apresentação também, fiquem à vontade, se você quiser. Foi feita para essa turma aqui mesmo. Perfeito, muito obrigado, viu, André? Eu que agradeço. Temos perguntas, comentários, adendos? Eu gostaria só de parabenizar, né? O aplicativo ficou muito legal, traz essa vivência da casa mais sustentável para dentro das nossas casas e a reflexão, né? Que permite que a gente justamente encaixe todos esses aprendizados que a gente tem tido ao longo dos encontros do Gota. Então, agradeço muito, Andréia, por ter apresentado esse aplicativo para a gente, né? Acho que todo mundo pode se beneficiar do uso de mais essa ferramenta. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a possibilidade de falar aqui com vocês, apresentar. E ficamos à disposição, se precisarem, né? Enfim, podem acionar a gente. Estamos por aqui. Pessoal, eu posso pedir licença para vocês? Eu também vou ter que sair. Mas fico aqui, deixo aqui o contato, qualquer coisa, fico à disposição. Bom finalzinho aí de encontro para vocês. Sem problemas, André. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigada, gente. Até uma próxima. Até a próxima. Pessoal, vou passar aqui agora os últimos avisos do encontro, ok? Próximo encontro do Gota vai ser dia 26/9, vai ser presencial, onde a gente vai conhecer o Barreiro Rico, a estação ecológica lá em São Paulo. A gente ainda está alinhando alguns últimos detalhes, mas assim que a gente alinhar, eu já libero para vocês as inscrições. Acredito que até semana que vem já está tudo pronto, tudo preparado para a gente, ok? Está quase acabando o projeto desse ano, né? Quase acabam nossos encontros, temos aí o próximo encontro presencial no Barreiro Rico, temos mais um encontro online, e aí já vem aí o seminário de avaliação do prêmio e de finalização. Então, esse ano realmente passou muito rápido aí, e temos apenas mais 3 encontros a seguir. Pego aqui a oportunidade também para divulgar para vocês novamente os materiais para formação. Tem materiais relacionados aos assuntos de todos os encontros que a gente teve até agora e os que vão vir. Tá o QR Code na tela. Temos também no
disponível no site do consórcio PCJ, o agua.org.br. Acredito que no momento o site esteja fora do ar, mas caso vocês desejarem, eu posso enviar para vocês depois via WhatsApp ou por aqui mesmo. Mesma coisa da visita da Casa Mais Sustentável aí. Agora, esse mês temos o Dia da Árvore, no mês de setembro, e meses com feriados relacionados ao meio ambiente, geralmente tem um maior número de inscrições na casa. Então, se vocês desejam agendar alguma visita, recomendo que agendem logo, agendem com rapidez. Perdão. Temos aí o mesmo problema com o site do consórcio, que está fora do ar, mas nós temos o link direto para inscrição e para análise da Casa Mais Sustentável. Então, caso vocês desejarem, enviaram aqui agora no chat do Meet, obrigado, Priscila. E caso vocês desejarem, também podem me chamar pelo WhatsApp, que eu posso compartilhar com vocês. Meu número vai estar no final da apresentação, ok? Divulgo aqui também os cursos que temos aqui da Escola de Água e Saneamento. Temos muitos cursos interessantes. Curso sobre ESG, sobre educação ambiental, sobre os ODS. Só acessarem o QR Code ou escola.agua.org.br. Acredito que o site da Escola da Água está funcionando perfeitamente, sem nenhum problema. Lembrando também que está chegando aí o prazo para enviar os projetos do Só Gota Faz a Diferença, né, do projeto do Gota d'Água. Tá aí o prazo para envio dos projetos vai ser dia 20/10, lembrando que é o projeto de educação ambiental, onde as escolas podem mandar projetos de desenho, podcast e vídeo. Agora, vamos entrar aqui no Ação pela Água. Nossa amiga Débora vai comentar sobre. Débora, tudo bom? Bom dia, obrigada, Lucas. Bom dia, pessoal. Vou falar rapidamente para vocês, relembrá-los, né, também do 9º Prêmio Ação pela Água. Então, assim como vocês vão poder submeter projetos, né, no nosso programa Gota d'Água, vocês também podem concorrer através do 9º Prêmio Ação pela Água, que hoje, né, o nosso tema deste ano é segurança hídrica, é a nossa meta global, juntos pelas ODS. Então, nós temos várias categorias no prêmio, e vocês podem, inclusive, submeter os projetos de vocês. A gente fala projetos, mas é algo bem simples. Vocês vão entrar no formulário do Google e fazer o preenchimento. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem contar com o nosso apoio. E vocês podem concorrer na categoria E, por exemplo, instituições de educação básica, né, dos municípios que são associados aqui no consórcio. Dando uma olhadinha aqui no pessoal que está presente, também é possível que as instituições de ensino e pesquisa também façam os seus projetos, e temos também aqui a participação de empresas de serviços de saneamento. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu vou encaminhar aqui também para vocês o nosso manual, nosso manualzinho aqui, o Lucas vai poder compartilhar, inclusive, com vocês em PDF, se vocês tiverem alguma dúvida. Acabei de receber uma informação quentinha aqui, que o nosso site está de volta. Então, também pelo site agua.org.br, vocês vão poder visitar, então, as informações sobre a Casa Mais Sustentável, as informações do projeto Gota d'Água e também sobre a premiação do 9º Prêmio Ação pela Água, que, inclusive, nós vamos fazer essa premiação do Gota e da Ação pela Água no mesmo dia, que vai acontecer dia 28 de novembro, aqui em Nova Odessa, no Jardim Botânico Plantarum. Então, esse evento está sendo preparado com muito carinho por todos, e a gente conta com a participação de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço a participação de vocês até agora, e eu devolvo a palavra para o Lucas. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Obrigado pela fala.
Acho que vale também a pena ressaltar que temos apenas para a nona premiação pela água, temos apenas mais uma semana para envio de projetos. As inscrições se finalizam dia 29 agora, semana que vem, então, caso vocês ainda não tenham inscrito seus projetos, desejem fazer a inscrição, peço que façam com rapidez. Opa. Pronto. Deixo aí na tela também links para as inscrições e para o regulamento. Mas como a Débora mencionou, temos aqui também o site está de volta no ar, então vocês podem acessar as informações pelo site também, caso preferirem, ok? oagua.org.br/, premiação pela água. Retorno aqui também para vocês a lista de presença. Caso alguém não tenha preenchido, podem mandar de novo, por favor, no chat, por favor. Vou mandar. Obrigado, Priscila. Caso alguém não tenha preenchido ainda. Sigam o projeto, o Prêmio Ação pela Água no Instagram também. Projeto, consórcio PCJ. Lá a gente divulga novidades, a gente posta a gravação dos encontros. Ok. E creio que seja isso por hoje. Acabamos se estendendo um pouco, né? Mas acontece. Quando a conversa é boa, a gente tende a se estender mesmo, né? Fica aí o meu contato aí. Vocês podem me contatar pelo ppm@agua ou pelo ambiental@agua, se vocês quiserem. Pelo número de WhatsApp também. Deixo um abraço aqui para a Andrea. Ela não pôde estar aqui conosco, infelizmente, mas ela está sempre aí com a gente, ajudando com a gente nos projetos, que é a cabeça da operação, certo? A Vitória, que estava com a gente aí, infelizmente não está mais conosco, foi atrás de outras oportunidades. Desejo sempre muita sorte para ela. Fica aqui na tela também as nossas redes sociais, como nós mencionamos antes. Temos o X, o YouTube, Consórcio PCJ, onde a gravação dessa apresentação vai estar disponível, e as apresentações passadas estão disponíveis também. Então, todas as apresentações que tivemos estão disponíveis, inclusive de anos anteriores, se vocês tiverem interesse. Deixo também o Instagram do consórcio e o Facebook. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença. Espero ver vocês mês que vem, no encontro do Barreiro Rico. E até a próxima, pessoal.